Eu sou Everton, da empresa Ribeiro Ribeiro, produto ortopédico, nome fantasia é Casa Ortopédica Araçatuba, e a gente mexe, né, com a confecção de próteses, aparelho ortopédico, tudo na área, né, de ortopedia técnica. Isso já há 20 anos, né, que a gente vem atuando nessa área. E o nosso foco, 90% do nosso trabalho é junto a órgãos públicos, né, junto a INSS, Prefeitura e Departamento Regional de Saúde. Esse é o nosso foco maior. E qual era o seu problema, Everton? Recentemente tivemos um pequeno problema junto a um órgão federal. Pequeno? Pequeno, vamos dizer assim, pequeno, mas se tornou um problema grande, né? Para nós era um problema pequeno, porém se tornou num âmbito, assim, para nós imenso, porque pegou a gente numa época que os processos licitatórios estavam parados. A hora que os processos licitatórios começou a sair, saiu uma decisão me deixando fora de todos os processos. Então o serviço que a gente estava esperando para trabalhar há 5 anos, a hora que esse serviço começou a sair, o INSS deu uma penalização por uma falha que nós tivemos e a gente ia ficar sem participar dos processos licitatórios agora recente. E como você sentiu quando recebeu essa decisão? Isso aí pra gente se tornou assim um âmbito ficou muito difícil pra gente. A gente sentiu assim, acabado. Então, o meu irmão falava, pô, se a gente ficar fora de uns processos licitatórios agora, numa época dessa, a gente praticamente faliu. Porque a gente já vem 5 anos sem licitar. 5 anos esperando sair esse trabalho. A hora que sai o trabalho, a gente não participa. É mais ou menos o seguinte, né? Você estava morrendo de sede no deserto, e aí você viu a água. A hora que você estava chegando na água, tinha uma placa proibida entrar, era isso? Praticamente. Então isso foi o que tirou o chão da gente, né? A gente falou, e agora? E aí, como é que você encontrou a solução? Então, de início a gente estava perdido, aí com a conversa com o Dr. Davi, com o Dr. Gustavo, foi onde ele deu a solução. E assim, a gente... Ele e eu, né? Sim. O Dr. Davi e o Dr. Gustavo aqui que falou, olha, pode deixar, ficar tranquilo e que isso a gente resolve. Eu falei, poxa, você falou, não, pode ficar tranquilo que isso a gente resolve. Isso não é difícil resolver. Então, não é fácil, mas também não é impossível, né? E quanto tempo você teve a solução? Eu imaginava que ia ser uma coisa demorada, que ia ser uma coisa assim... Tanto é que eu estava preocupado porque os processos licitatórios iam sair dentro de 30, 40 dias. Eu falava, isso aí vai rolar por muito tempo. Mesmo assim eu vou continuar fora dos processos. E a melhor notícia é que não deu 10 dias... já estava tudo resolvido, né? Então, nesses 10 dias, o próprio órgão recebeu já a notificação para tirar a minha inabilitação e deixar eu habilitado de novo a participar. Então, foi tudo muito rápido. Eu até, na hora que eu recebi a notícia, né, falando que já tinha saído, né, a decisão, eu nem acreditei na hora, né? Falei assim, poxa vida, né? Mas foi muito rápido. Como é que você está agora? Olha, hoje eu me sinto amparado. Então, hoje eu vejo que tem leis, né? Que a gente tem direitos, né, para correr atrás. Antes a gente imaginava assim, poxa vida, eu me sentia como se eu não tivesse uma lei para me amparar. Eu falava assim, poxa vida, né, eu não cometi uma falha para ser penalizado dessa forma, sendo que tem outras formas de penalização. E eu já vi empresas cometer erros gravíssimos e não acontecer nada. Eu me sentia como se fosse uma perseguição contra a minha empresa, entendeu? Então, hoje eu me sinto super amparado. Falo, nossa, hoje eu sei que a gente, graças a Deus, esses 20 anos, trabalhando aí com órgãos federais do Brasil inteiro, eu nunca tive um problema nenhum com nenhum órgão federal. Então, hoje você puxa a minha história aí no Você sempre pagou seus impostos em dia? Sempre pagando, porque a gente tem que estar com as documentações em dia. Para participar da licitação, primeiro... Burocracia. Visita isso, tá? Com a documentação em ordem. E é muita burocracia, renovação de licença. Muita burocracia. Apresentação de documentos. Você tem que estar com os alvarás tudo em ordem, com as certidões todas em dias, com a parte técnica em dia. Hoje eles exigem muito da parte técnica, pede muito atestado de capacidade técnica para todo tipo de trabalho. E o investimento de estar atendendo os caras e você atende no Brasil inteiro, você põe na frente ou você é reembolsado dessas despesas? Então, o grande problema... De estar presente. O grande problema acontece o seguinte, sempre o processo licitatório a gente tem que trabalhar, executar para depois receber. Qual o tempo médio entre você ganhar uma licitação e receber... 60 dias, para a gente começar a ter os primeiros recebimentos. Quando você começa a gastar? Imediato.
Imediatamente você já começa a gastar. Então, além de estar todo dia, pagar todos os impostos, fornecer para o governo, você paga antes para receber depois. Antes para receber depois. Esse que é um dos grandes problemas, que a dificuldade nossa é essa. E depois que saiu a decisão que você voltou a ser habilitado no INSS, e quantos processos você já participou Depois período que faz o quê? Menos de 30 dias. Menos de 30 dias. Nesse período, eu já participei de 3 processos. Você tinha tomado uma penalidade de ficar 4 meses sem participar do processo de licitação com entes públicos. Você já participou de 3. Você tem ideia de quantos processos você participaria? A gente sabe que tem um processo grande que sai agora esse mês, do INSS, né, que está há 6 anos parados. Sim. Esse, por exemplo, era um. Esse é um deles. Processo milionário, né? Mas o detalhe... Você pretende desse processo, só para a gente se entender, desse processo grande de São Paulo, de licitação do INSS, que é uma falha enorme, tem várias irregularidades. Você sabe que eu, inclusive, entrei com mandato de segurança, nós ganhamos mandato de segurança para atender um segurado. Eu, inclusive, fui atendido. Quanto envolve esse valor? Você tem ideia do montante que você pretende ou tem disponibilidade ou capacidade de atender? A nossa empresa, a gente estima em 10%. Isso dá quanto hoje? Olha, do processo inteiro daria aí uns 7 milhões mais ou menos. Ou seja, a gente estima... Você pretende fazer um faturamento de 7 milhões eu pretendo nos próximos 30 a 60 dias. Eu pretendo conseguir ganhar pelo menos 10% desse. E se não tivesse obtido a liminar, estaria totalmente fora. Mas o detalhe maior é que está agora liberando no Brasil inteiro. Quantas licitações você acha que você ficaria de fora? A minha estimativa, pelo menos umas 15. Ou seja, você quebraria. Sim. Dessas 15, a maior é essa de São Paulo, mas as outras licitações que está liberando, licitações de 4, 5, 6 milhões, cada uma delas. No ano passado, quantas licitações você participou? Você tem ideia, não? 3 Quem licitações. estava no deserto, a hora que chegou ia beber água e não pôde beber. E as licitações que saíam anteriormente eram apenas de ações judiciais. O INSS atendendo apenas as ações judiciais. Não para atender o geral, que é o que está acontecendo agora. Como foi o nosso caso, que nós nos conhecemos, inclusive, pessoalmente, através de uma ação judicial. Através de uma ação. E a sua estrutura para dar atendimento e o crescimento para esse ano, qual que é a sua meta? Quanto é que você pretende esse ano faturar? A nossa meta é ficar esse ano ali entre os 10, 12 mais ou menos. Legal. Nossa meta é ficar ali nesse patamar. E quantos funcionários você pretende Nós gerar? pretendemos chegar em 7 funcionários. Hoje nós estamos em 3. legal. Nossa meta é mais 5 agora, 4 a 5 Ou funcionários. seja, se a justiça não tivesse socorrido, teriam pelo menos 5 famílias 5 famílias. sem a possibilidade de emprego. Sim. Okay. Doutor Gustavo, em quanto tempo a justiça respondeu o nosso pleito? Faz um resumo da ação para nós. Sobre aí a parte técnica, né? Nós amparamos o Everton da Ortopedia Araçatuba, impetramos uma medida judicial que se chama mandado de segurança. É uma ação célere com pedido de liminar. Nós já obtivemos a resposta rápida do judiciário aí em 24 horas, né? Ou seja, entramos com a ação e em um dia nós já tínhamos a liminar que liberava, né, para que o Everton voltasse a licitar aí junto aos entes federais. Conforme aí conversado, destacado, esse impedimento do INSS deixava a empresa do Everton de funcionar e possivelmente ele viria à falência, né? Então nós tivemos já essa liminar em tempo hábil, o processo ainda segue tramitando, né? Futuramente teremos a sentença confirmando, anulando essa penalidade, uma vez que o Everton licita há quantos anos, Everton? 20 anos. 20 anos, e ele não tem nenhum registro de histórico, uma ocorrência de falta, né? Algo que tenha cometido e que prejudicou o órgão público, ele não tem nenhum registro. Então, por uma falha, né? Uma falta de comunicação entre uma prefeitura e a União, né? Você não conseguiu emitir uma certidão em tempo hábil, que não foi culpa da empresa, né? Sim. E aí foi penalizado, mas temos a justiça e tudo certo, né? Sua empresa está normal, está trabalhando normalmente, né? Graças a Deus, agora está tudo em ordem. Obrigado pela confiança e é isso o nosso trabalho. O que a gente sempre fala, né? Procura pessoas que entendam do caso e entendam do processo. Por quê? A advocacia do Davi, logo que eu conversei com ele, imediatamente ele já me falou, olha Everton, isso aí para nós é coisa
simples. Pode ficar tranquilo que isso aí a gente resolve. Então, assim, às vezes eu conversei com várias pessoas e cada um falava uma coisa, o que a gente ficava meio sem saber para onde partir. Logo nas primeiras conversas que eu tive com o Davi, ele já me falou, não, pode ficar tranquilo. E você ficou com uma expectativa, Everton, eu lembro bem que você estava confiando no funcionário público, que você falou, não, mas eu tenho uma boa relação, eu sempre atendi, eu dou preços, ela me pergunta as questões técnicas, eu acho que ela vai me ajudar, etc. E tal. Você lembra que você estava com uma expectativa de solução amigável e que a pessoa pudesse te atender ali? Porque a gente, como eu sempre prestei bastante trabalho para o INSS, principalmente de São Paulo, e eu estava ajudando nesse processo que vai sair licitação, montando toda a parte de estimativa, aquela parte burocrática de relações de preço, todas essas coisas. De forma honesta, colocando sobrepreço? Não, certo? O que ela mais questionava era isso. Ela recebia os valores de alguns colegas exorbitantes, coisa fora da realidade. Ela me passava, Everton, mas isso aqui é isso mesmo? Eu falava, não é. Isso aí não é isso, vou te falar uma real. E eu passava tudo coisa real. Então ela adquiriu uma confiança na gente justamente por isso. Para que o governo pudesse fazer um processo licitatório e a reserva do recurso certo e não com sobrepreço. Não sobrepreço. Para mais brasileiros que necessitam, né, desse atendimento, que são próteses e hortas, para quem tem dificuldade na cadeira de rodas, poder ser atendido, não é isso? E você achou que essa sua, entre aspas, essa sua honestidade, o pronto atendimento, poderia ser revertido de uma forma viável? Pela parte da reabilitação profissional, eles não acreditavam que o pessoal da logística iam fazer essa penalização, porque todos os probleminhas que tinham na reabilitação profissional, que eles me passavam para mim tentar resolver, eu sempre resolvi para eles. Então eles imaginavam assim, pelo histórico que a minha empresa tem na reabilitação profissional, falava assim, olha, provavelmente, a gente já conversamos, olha, essa empresa nunca teve dor de cabeça com a gente. Então eles imaginavam que o pessoal da logística não iam fazer essa penalização. Então a gente ficou confiante nisso, eles não iam penalizar, ou iam dar apenas advertência verbal que prevê em edital, uma advertência por escrito, porque tem essa penalização, a gente poderia ser advertido apenas por escrito para não cometer a falha novamente, mas não, eles já deram uma penalização mais grave, que seriam ficando fora de licitar por 4 meses, que é uma coisa que já tem um prejuízo grande, né? Justamente numa época agora que a gente está praticamente todos os processos sendo finalizados e para tudo ser liberado, né? Beleza, Everton. Obrigado pela sua confiança. Espero atender você outras vezes se necessário em outros segmentos. E as suas indicações são sempre bem-vindas aí em outros casos que a gente puder te atender. Com certeza. Eu que agradeço vocês. Obrigado, Everton. Pela confiança. Sucesso. Pra cima, ganha dinheiro. Com certeza. Tá certo.